Hoje eu vou falar sobre depressão. Depressão é um mal que a gente tem vivido no mundo inteiro, né? Existe um surto mesmo de depressão e muitas mortes que existem quando você vai estudar e ver a causa inicial é a depressão. Então é importante a gente entender um pouco sobre isso, porque como tem esse surto, também existe uma banalização, né? As pessoas muitas vezes confundem depressão com tristeza. Então, primeiro é importante a gente entender que tristeza é um sentimento que é importante e faz parte da nossa vida. Não tem como a gente viver sem tristeza. É igual a gente querer viver sem dor. A dor, a tristeza, né, são sentimentos, são sensações que a gente precisa para sobreviver. Então, a gente entender que aquele evento não foi bom e que a gente não vai passar por ele de novo. Então, a gente sentir a tristeza é importante. Agora, qual é a diferença? Como é que a gente sabe que a gente está vivendo um quadro de depressão? Então, primeiro entender que depressão é uma doença que precisa ser avaliada por um psicólogo ou um médico, psiquiatra, né? Ela tem que ser diagnosticada e tratada. A depressão, ela traz outros sintomas além da tristeza. Existem quadros de depressão que a tristeza nem é o ponto mais importante. Então, assim, e ela dura de 2 semanas a mais. Então, assim, quando a gente passa por uma perda, tá vivendo um luto, acontece alguma coisa, um relacionamento rompe, a gente fica muito triste, é tristeza, né? A gente não precisa se sentir, eu tô deprimida, eu preciso tomar um remédio, eu preciso... Não, a gente tem que observar se isso está durando muito tempo e com alguns sintomas importantes, né? Eu vou falar de 4 pontos que são, assim, fundamentais, né, que existem na depressão. Um deles é uma diminuição grande na energia física. Normalmente a pessoa deprimida, ela perde energia, ela não consegue fazer coisas no dia a dia, ela sente um cansaço, né? Outra é a perda da energia mental. Então fica com um pensamento mais lento, mais difícil de entender certas coisas, né? Então isso também é um elemento importante da gente observar. Outra é a perda do prazer com coisas do dia a dia, né? Então, uma pessoa que sofre de depressão, ela normalmente não tem prazer com uma boa comida, com um bom papo, com um bom filme, né? Ela fica meio que ali num estado de humor constante e sem esse prazer, né? E um outro elemento é um aumento da sensibilidade da dor física e mental. Então as coisas elas tomam uma dimensão maior, né? Então às vezes alguém fala alguma coisa e essa pessoa fica magoada, ofendida. Então assim, a pessoa deprimida, ela fica mais sensível. Agora, a depressão, ela traz realmente um impacto significativo no dia a dia, na funcionalidade, né, do dia. Então ela traz um impacto no convívio social, no trabalho, né, nas relações, né? Então, assim, é importante entender que isso traz uma dificuldade para a gente funcionar bem na vida. E depressão, ela acontece em qualquer faixa etária, né? Criança, jovem, adulto, idoso, ela está presente em todas as faixas etárias. Antes da gente pensar, né, num quadro mesmo de depressão, existem causas orgânicas que podem trazer sintomas de depressão, que é importante fazer exames clínicos muitas vezes para identificar se não é isso que está trazendo essa tristeza, essas alterações de humor e tudo. Que, por exemplo, anemia, né, pode ser deficiências de vitaminas, alterações hormonais. Então é sempre bom fazer um check-up clínico para poder identificar se não está faltando alguma questão, alguma substância no corpo, no organismo, que pode gerar esses sintomas, né? E aí, quais as causas da depressão? Muitas vezes a gente fica pensando. A depressão, os estudos já mostram que existe sim uma carga genética, né? Então, assim, se a gente tem pais que sofrem de depressão, avós que sofrem de depressão, a gente pode ficar, né, mais atento, observar mais isso e olhar assim outros elementos no estilo de vida que podem se somar a esse fator genético, né? A questão do sedentarismo é muito importante. Então, uma pessoa que tem uma vida mais sedentária, uma pessoa mais isolada, ela
pode ter uma propensão maior para vir a ter um quadro de depressão. Uma alimentação não saudável, né? Existem alimentos pesados, né? Certos tipos de carboidrato, açúcar refinado, alguns alimentos inflamatórios, né? Que podem contribuir para isso. Medicamentos e substâncias abusivas, né? Então, o uso abusivo do álcool, da droga, anfetaminas, remédios para emagrecer, isso tudo pode trazer uma alteração química e vir a trazer um quadro de depressão. Eventos de estresse ao longo da vida, né? Então, pessoas que passam por situações estressantes e difíceis no ambiente familiar, no ambiente social. Então, muitas vezes isso pode gerar, sim, né? Contribuir para o quadro de depressão. Alterações químicas e físicas no cérebro, né? Então, existe essa questão orgânica também, cerebral, que pode trazer um quadro de depressão. E também temperamentos, crenças, padrões de pensamento. Então, né, existem pessoas que muitas vezes encaram a vida de uma forma mais negativa, ficam se apegando a mágoas, ressentimentos, e isso tudo faz com que se tenha uma propensão maior para o quadro de depressão. E aí, qual é o tratamento? Né? É sempre importante passar por uma avaliação com um psicólogo ou com um médico, com um psiquiatra, que vai avaliar se é realmente um quadro de depressão e o nível. Porque existem níveis de depressão. Existe depressão leve, moderada e grave. A depressão moderada e grave, ela precisa de medicamento. Então, precisa sim de um tratamento medicamentoso, acompanhado por médico, e que seja feito o tratamento. Eu gosto sempre de falar isso, porque é muito comum as pessoas começarem com tratamento medicamentoso e começam a se sentir bem e para por si só com o remédio. Isso é péssimo, porque isso é um tratamento, né? Tem toda uma questão química do nosso organismo que se modifica num quadro de depressão e que o corpo precisa reaprender a produzir certas substâncias, né, neurotransmissores importantes, e isso leva um tempo. O organismo não vai produzir isso de um mês para o outro. Então, o remédio é igual um tratamento. Eu sempre falo, é igual quando você está com um problema no coração, e você vai fazer um tratamento, você vai curar aquele problema. A depressão é a mesma coisa. Por quê? Porque se você para no meio do caminho, a chance da depressão voltar e voltar mais grave é quase 100%. Né? Então, é importante que se faça o tratamento todo. Agora, quadros de depressão leve nem sempre precisam de medicamento. E existem formas da gente cuidar disso, né? E mesmo acompanhado, o médico que vai te dizer, o psicólogo que vai também observar, mas a gente pode cuidar e fazer. Então, assim, um primeiro ponto é a terapia. É muito importante entrar num processo terapêutico, existem várias linhas de terapia que são importantes e ajudam, né, e que são fundamentais, porque mesmo quando é uma depressão grave, moderada e que tem o uso do medicamento, a terapia é importante. Porque é importante que a gente aprenda novos estilos, se conheça e busque, né, entre mesmo nesse movimento, para que não se tenha essas recaídas. Porque normalmente, quando a pessoa não faz esse caminho, a depressão volta. É muito comum a pessoa sair do quadro e mais para frente ter 1, 2, 3 vezes. Então, a terapia é fundamental para qualquer grau de depressão. Exercícios físicos, pelo menos 3 vezes na semana, é importantíssimo. Uma caminhada, não precisa ser nada pesado, academia, para quem não gosta de academia, mas faz uma caminhada 3 vezes na semana, alguma coisa, né? É super importante. O exercício físico libera endorfina. A longo prazo ele aumenta a serotonina, a noradrenalina, que são super importantes para a gente poder se sentir melhor, diminuir a ansiedade. Então, é quase que o mesmo efeito praticamente do medicamento. Então, o exercício físico é terapia, né, num quadro de depressão. Cuidar de alimentação, alimentações mais saudáveis. Então, de repente, se puder buscar um nutricionista, buscar uma dieta mais equilibrada. Técnicas de respiração, né, meditação, respiração, tem tanta coisa acessível, a gente consegue achar isso sim gratuitamente pela internet. Então, aprender técnicas de respiração, mindfulness, outras aí, tá tudo tão disponível, então aprender isso.
Suplementos fitoterápicos também podem ajudar, mas aí passados por nutricionista ou pelo médico, né, são importantes. E existem dois exercícios, duas atividades que eu acho que podem ajudar muito, que são o seguinte: o primeiro é a gente fazer um agendamento de atividades prazerosas. Então, chega no começo da semana, programa uma atividade prazerosa para cada dia da semana. Coisa simples, assistir um filme, comer uma comidinha gostosa, mais saudável, né? Não é, eu vou comer um bolo de chocolate, não é muito por aí, mas assim, uma boa comidinha, alguma coisa que você sabe, um banho gostoso, alguma coisa que te dê prazer, porque isso ajuda a gente, o cérebro, a produzir, né, uma ideia assim de que se motivar para sair dessa questão muito só do desprazer, né, desse pensamento muito do desprazer. Então, esse agendamento de atividades prazerosas é uma coisa que ajuda. Outra é todo dia anotar as coisas pelas quais você é grato, ou coisas positivas, pelo menos 3 ou 5 coisas, né? Porque isso vai trazendo, a gente começa a pensar também em coisas boas e não só em coisas ruins. Então, são exercícios simples que vão ajudando a gente a ir trazendo um bem-estar e treinando o nosso cérebro e o nosso corpo para coisas boas também. Agora, é muito importante, todo mundo está sempre alerta, que se você tiver com a capacidade funcional comprometida, sem conseguir desenvolver as tarefas do dia a dia, ou com pensamentos de morte, né? Pensamentos de morte e pensamentos em relação à própria morte, procura um psiquiatra e um médico, porque você precisa de uma avaliação, né? Psicológica ou psiquiátrica. Então, isso é muito importante. E lembrar que depressão não é frescura, né? Tem muita gente que fala assim, você consegue sair disso, né? É frescura, é só se empenhar. Não, depressão é uma doença, né? E quando a pessoa está sofrendo de depressão, ela não consegue sair disso sozinha, não é só uma vontade, então tá, eu vou sair disso. Não, precisa de ajuda sim, precisa ter todos esses cuidados que eu falei aqui. Então, fica esse alerta. Né? E se alguém chegar e falar assim, não, isso é falta de oração, isso é frescura, você está se entregando, não dá ouvido para isso não, você sabe o que você está sentindo, você sabe o tamanho da sua dor, né? Então buscar ajuda especializada é importante e, se realmente for um quadro de depressão, fazer o tratamento. Então é isso, um abraço.